Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje a gente está aqui para continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre regularização fundiária, mais uma vez com a doutora Paola. Muito obrigado de estar aqui de novo, para mim é um prazer recebê-la, ainda mais não só pela qualidade de professora, mas a expertise no tema que a senhora tem. Então, muito obrigado de participar mais uma vez aqui do Bate-Bola com a gente. Eu é que agradeço o convite novamente, é um prazer enorme estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do ingresso efetivamente dessa regularização fundiária que tramita muito mais hoje dentro do município do que dentro do registro e a participação do registrador dentro disso. A pergunta que eu queria passar rapidinho para a gente conversar é quanto à possibilidade e postura do registrador diante de uma CRF em que ele verifica que no procedimento faltaram algumas notificações. O que deve o registrador fazer? Perfeito. Bom, pelo procedimento atual, as notificações são responsabilidade da municipalidade. Então, assim, isso está bem claro, tem artigos bem claros dizendo a responsabilidade pelas notificações é do município. Porém, se o registrador receber uma CRF em que ele perceba que pessoas não foram notificadas, é contraproducente, eu acho, devolver esse documento para a municipalidade, fazer ela tramitar novamente. E existe um artigo que ele é solto na lei, até parece que ele foi jogado para cima e caiu no papel no lugar errado. É um artigo que fala assim, as notificações enviadas pelo registrador de imóveis deverão seguir o seguinte critério. Então, há um dispositivo que permite que o registrador faça notificações. Agora, de algumas notificações faltantes, né? Então, assim, se o procedimento vier sem nenhuma notificação, aí eu acho que, né, essa responsabilidade principalmente é do município. Mas faltou ali uma ou duas notificações, aí eu acho perfeitamente possível o registrador completar isso, né, no seu procedimento interno. E também acho importante, assim, na CRF, isso a gente trabalha bastante com modelos, com as prefeituras, para que ela venha o mais esquemática possível, né? Então, assim, eu acho contraproducente o registrador exigir a prova da notificação, eu quero ver o AR, a prova que assinou. Não, isso não é preciso. É preciso que a municipalidade declare quem ela notificou, né? Então, ela notificou as pessoas tal, e nós vamos conferir com nossos indicadores para ver se aquelas pessoas são os confrontantes, são os titulares de domínio, e se faltou alguém a ser notificado. Se faltou pontualmente algumas pessoas, não vejo problema nenhum do registrador suprir essa falta e completar o procedimento. E com isso, conseguir o registro da CRF. Conseguir registrar a CRF. Pergunta importante, difícil e que, sem dúvida alguma, a gente precisa trabalhar um pouquinho, que é a questão da regularização fundiária diante dos conjuntos habitacionais. Isso é possível? Como funciona? A senhora já teve experiência como essa? Sim. O que acontece? Com relação aos conjuntos habitacionais, nós temos uma decisão do Conselho Superior da Magistratura, no caso de Limeira. No comecinho, na verdade, sim, esse processo ele entrou no finalzinho da Lei 11.977, então a argumentação dele é todo baseado na Lei 11.977, mas o julgamento já foi posterior à Lei 13.465. E nesse julgamento, o Conselho entendeu que conjunto habitacional não poderia se valer da regularização fundiária, que ele teria um procedimento próprio nas normas de serviço do Estado de São Paulo para registro de conjunto habitacional e que, então, portanto, ele não poderia se valer do aparato da regularização fundiária. Porém, isso foi, como eu falei, no apagar da luz da 11.977, no acender da luz da 13.465. E a 13.465 tem um artigo que é o artigo 13, parágrafo 3º, se não me falha a memória, que deixa claro que é possível fazer regularização fundiária de conjunto habitacional. Então, assim, existem alguns colegas ainda que sustentam, com base na decisão, porque ela existe, ela está aí, né, ela não foi formalmente reformada por outra, de que eles não aceitam essa regularização de conjuntos habitacionais, o que cria até um certo impasse com os órgãos que tratam dessa matéria. Mas eu entendo que com a Lei 13.465, com o Decreto 9.310, está claro agora que é possível sim fazer a regularização de conjunto habitacional. É um ônus para o registrador? É um ônus, porque geralmente esses conjuntos são enormes. Sim. Então, o registrador se fala, mas eu tenho que trabalhar o mês inteiro, quase que o corpo inteiro de funcionários só para fazer isso. É verdade, mas eu acho que é difícil de sustentar atualmente que não dá para fazer regularização fundiária
de cônjuge habitacional, porque a lei nova é bastante clara nesse sentido. É que a questão prática, realmente, ainda que seja o fomento da regularização e que seja a otimização de algumas posturas, eu tive a grata a alegria especial de participar com a doutora Paula, inclusive de um evento em São José dos Campos, em que havia toda uma preocupação de regularização, de fomentar essa situação, mas o problema é que a lei não veio aparelhando tudo aquilo que cerca uma regularização fundiária. E para serventias menores é extremamente custoso, não que não seja para as maiores também, mas para as menores é extremamente custoso toda essa operação, absolutamente sem qualquer contrapartida. Realmente é muito duro e isso é uma coisa que a gente chegou até em outras oportunidades de conversar e bater um papo a respeito disso. Isso eu acho que foi realmente uma falta de sensibilidade da lei em entender que há um custo. Tudo há um custo e esse custo não foi pensado e absorvido para que esse trabalho fosse realizado, né? Sim, sem dúvida. Existe a previsão de um fundo, né, que nunca se concretizou, né? Então, a gente ainda tem a esperança de que esse fundo um dia aconteça. Principalmente para serventias menores, que realmente é um impacto, porque o tamanho desses empreendimentos em uma cidade média ou grande é o mesmo de uma cidade pequena. Então, são 1.500 unidades, 1.700, às vezes 2.000 unidades. Então, isso para uma serventia menor causa um impacto enorme. Então, realmente, assim, esse fundo tinha que ter um aparelhamento rápido para que não se inviabilizasse a atividade de certas comarcas. Né? Mais uma pergunta. Regularização fundiária, 13465, pensando em 2017. Admite-se regularização para áreas não construídas, para terrenos vazios? Não, então, meu entendimento é que não. Na verdade, assim, a lei fala em núcleo urbano informal. O que é um núcleo urbano informal? Ele pressupõe uma área ocupada. Então, eu tenho tido alguns casos e vejo colegas também com as mesmas dúvidas de pessoas querendo regularizar e prefeituras dando CRFs em áreas absolutamente vazias. Né? Acho que também não dá. Eu acho assim, isso não é um núcleo urbano informal, é uma área vazia, né? Então, para uma área vazia, tem todo o aparato de loteamento, de condomínio de lote, enfim, qual o empreendimento que a pessoa queira empreender, né? A única hipótese que eu entendo possível essa regularização é se você estiver trabalhando com uma regularização maior, em que você vai fazer isso por etapas. Então, por exemplo, eu tenho um bairro, isso também já aconteceu, eu já admiti nessa hipótese. Eu tenho um bairro em que eu tenho um núcleo aqui, eu tenho uma área aqui sobrando, uma área vazia, mas ela pertence ao mesmo núcleo. Né? Então, há, sim, um núcleo maior. E a prefeitura declara que ela está fazendo a regularização por etapas e vai chegar numa etapa que vai ser aquela parte que não está ocupada. Nessa hipótese, eu ainda acho que é possível admitir isso assim, com a declaração da prefeitura de que faz parte do todo e que ela está fazendo por etapas. Fora dessa situação, eu acho que não é cabível desse tipo de regularização de terreno vazio. Porque, salvo engano, a regularização pressupõe o uso da área, né? Independente, lógico, o núcleo urbano informal e o núcleo urbano informal consolidado depende exatamente da forma com que é utilizado, mas é utilizado, né? E o terreno vazio não é utilizado. Exatamente. Eu também acho que eu ficaria por aí. E última questão, a respeito da possibilidade ou não, né, de uma regularização fundiária quando não houver uma base registral para a área que é objeto de regularização fundiária. O que fazer? Isso é engraçado porque na lei antiga, né, na 11977, o que nós fazíamos nessa hipótese? Então, nós fazíamos as buscas para localizar o registro, ou transcrição, ou matrícula da área a ser regularizada. Se nós não achássemos essa base, nós fazíamos a demarcação urbanística. Então, esse era o procedimento adequado na lei 11977. Na lei nova, existe um artigo que permite que o registrador, verificando que não encontrou, não há base registral, ele simplesmente abre a matrícula. Então, há que tomar bastante cuidado nesse ponto, porque muitas vezes você não encontra, mas a base registral existe, é que ela está mal descrita nos indicadores, né, principalmente no sistema das transcrições. Então, é muito difícil você relacionar aquela transcrição. Não dá para amarrar, né? Não dá para amarrar. Então, muitas vezes existe. Então, o registrador tem que se cercar de alguns cuidados. Então, normalmente a gente investiga de onde surgiu essa área. O parcelador, então, ele tinha algum título, ele não tinha. Tem algum elemento que a gente possa socorrer para realizar essas buscas com mais segurança, para ver que realmente não existe base registral. Agora, não existindo,
a lei permite que abra-se uma matrícula e registre-se a regularização fundiária. Então, nesse ponto, a demarcação urbanística, nesse ponto, ficou meio solta. As pessoas falam, mas para que então que serve a demarcação urbanística nessa nova lei? Né? Não tem tanta utilidade mais a demarcação urbanística, porque tem esse artigo que permite a abertura direta da matrícula, assim, quando não for encontrada uma base registral. Eu acho que a questão da demarcação urbanística, eu até tive a oportunidade de escrever um artigozinho, ela hoje fica para regularização fundiária, mais ou menos como o inquérito policial fica para ação penal. Ela pode ser utilizada, ela pode facilitar algumas situações e algumas providências dentro da municipalidade, mas ela não é indispensável e, por vezes, ela acaba sendo passa desapercebido e a municipalidade nem utiliza dela e a gente não tem muito o que fazer. Então, se eu tiver outros elementos, passa-se assim. Mas, realmente, ela ficou um pouco solta. Um pouco solta. A única utilidade que eu vejo nela é assim, se eu tiver uma providência, por exemplo, eu preciso de uma licença ambiental num município que eu não tenha um órgão ambiental para dar a licença ambiental. Então, eu vou ter que me socorrer de um órgão estadual para fazer esse licenciamento ambiental. E aí, o município não quer ficar esperando esse documento chegar para iniciar a regularização, e daí quer fazer, então, uma demarcação urbanística para adiantar as notificações, enfim, para já deixar o caminho mais ou menos livre para depois, quando chegar o documento. É a única hipótese que eu vejo que essa demarcação urbanística é útil ainda. E a gente, até nessa oportunidade que nós tivemos nesse evento, acho que foi ano passado até, eu lembro que um dos secretários municipais até falou que a preocupação dele era que a regularização, ou melhor, demorava-se tanto para fazer essa investigação da área, da ocupação, para poder ter uma riqueza de detalhes que às vezes demoravam alguns meses, 4, 5 meses, e aquele trabalho que ele tinha feito no primeiro mês já tinha sido perdido, porque já tinha ocorrido um fracionamento, porque já não estava mais aquele mesmo ocupante, e que isso dificultava até a própria dinâmica desse procedimento administrativo. Então isso era uma coisa que era uma preocupação realmente de pauta ali deles, né? Esse é o grande problema, na verdade, né? E, inclusive, é o problema para a titulação também. Claro. Quando eles fazem as investigações com assistência social, enfim, para ver para quem eles vão titular, para quem eles vão dar a legitimação fundiária, eles têm que ser muito rápidos, né? Se passa 6 meses, pronto, aquelas pessoas que estão lá na posse já não estão mais, já não são mais aquelas pessoas. Então, é um trabalho difícil. Esse trabalho é um dos maiores, acho que a maior dificuldade que a municipalidade enfrenta no aparelhamento da REURB. É justamente fixar as pessoas que estão lá e fazer esse procedimento de uma forma rápida para que esse trabalho não seja perdido. Mais uma vez, mais alguns temas aí importantes que a gente começou a desenvolver. Eu queria agradecer demais a participação. Muito obrigado por estar aqui, por dividir sua experiência com tanta gente, por participar. Eu sei que uma série de compromissos acabam sendo adiados, mudados, para a gente poder estar aqui junto. Então, muito obrigado mais uma vez por sua participação. É sempre um prazer estar com você. Obrigada, eu que agradeço. Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui na Arisp, que está linda, que eu não tinha vindo ainda aqui conhecer as novas instalações. E é um prazer falar sobre REURB em qualquer situação. Adoro. Gente, era isso. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo programa para conversar mais um pouquinho sobre registro. Tá legal? Ótimos estudos. Até a próxima oportunidade. Valeu. Tchau, tchau.